Irmãos, nós que estamos aqui vamos dar continuidade às nossas reflexões. Abra sua Bíblia aí na primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós estamos iniciando uma nova série de exposições bíblicas, dessa vez nesta série de cartas chamada de cartas pastorais, que é a 1ª, 2ª Timóteo e Tito, mas começamos domingo passado. Então, 1 Timóteo capítulo 1, nós meditamos apenas nos versos 1 e 2 no domingo passado, e hoje nós vamos meditar no verso 3 ao 11. 1 Timóteo capítulo 1, do verso 3 ao 11. Nós vamos fazer a leitura dessa porção da palavra e, claro, como eu sempre digo, deixe sua Bíblia aberta nesta porção da Bíblia, que é onde nós iremos meditar nesta porção da palavra de Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Vamos orar, irmãos. Deixe sua Bíblia aberta nessa porção da palavra. Senhor, nós mais uma vez nos encontramos diante da Tua palavra, Senhor. A palavra que é perfeita, que é pura, a palavra que é a verdade absoluta, ó Deus, e nós nesse momento pedimos o auxílio do Teu Espírito, a iluminação do Teu Espírito, para compreendermos esta porção da palavra que acabamos de ler, que é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, ó Deus, vem falar o nosso coração, vem nos abrir a mente, vem nos dar o entendimento, vem confrontar o nosso pecado, vem limpar o nosso coração, vem nos edificar. E assim eu oro, Senhor Deus, te pedindo, desvenda os nossos olhos, para que nós contemplemos as maravilhas da Tua lei, que é a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, em tempos como os nossos, em que a verdade tem sido tratada de uma forma relativa, e essa relatividade da verdade se mostra por meio de palavras tolas que as pessoas costumam dizer, talvez até mesmo você já proferiu esse tipo de frase tola, como do tipo: olha, eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. Isso mostra ou caracteriza o fato de que a verdade ela tem sido tratada como sendo algo totalmente relativo. E é natural que num contexto social como esse, onde não se sabe o que é a verdade, onde se ignora na essência a verdade, é natural que muitas pessoas, por exemplo, tenham ficado muito assustadas com algumas das decisões que foram tomadas na última reunião ordinária do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, que aconteceu aqui em Manaus, aconteceu aqui em nossa cidade. É muito natural que pessoas que têm uma vida, ou que compreendam, ou que não sabem o que é a verdade, tenham ficado assustados quando a IPB, ou quando a nossa denominação veio a público e tomou determinadas decisões e disse: nós cremos nisso aqui. Nós dizemos que isso aqui está certo e isso aqui está errado.
E as pessoas podem ter ficado chocadas, mas por que fizeram isso? Mas como que uma igreja vem a público e dizer que tais coisas estão certas e outras tais estão erradas? Até mesmo nossos irmãos cristãos evangélicos ficaram assustados com muitas dessas decisões. Isso ocorre, meus irmãos, pelo fato de que tanto as pessoas deste mundo, como muitos de nossos irmãos evangélicos, não estão acostumados com uma igreja confessional. Não estão acostumados com a confessionalidade de uma igreja, porque de fato, onde a verdade é relativa, não se sabe no que crer. E isto, lamentavelmente, serve até para muitas igrejas cristãs evangélicas. Ora, meus irmãos, faz parte de nossa identidade desde a origem o fato de sermos confessionais. Nós temos uma confissão de fé. E ao dizer que temos uma confissão de fé, significa que nós nos posicionamos e chegamos a público e declaramos: isso aqui está certo e aquilo outro está errado. E isso pode chocar os homens do nosso tempo, mas, como eu disse, faz parte do nosso DNA. Afinal de contas, a reforma protestante da qual nós nascemos, ou da qual é a nossa origem, nasceu a partir da igreja e de pastores que se posicionaram com ousadia para denunciar o erro, para demonstrar claramente, dizer publicamente: isso aqui está errado, e nós protestamos contra isto, nós nos levantamos contra isso. Foi assim que nasceu a reforma protestante. Mas para este mundo que não sabe o que é certo e errado, para este mundo que não consegue discernir o que é certo e errado, é natural que fiquem assustados quando uma igreja como a nossa vem a público e diz: isso aqui está errado, e nós não acreditamos nisso, e nós não subscrevemos tais e tais porções. Irmãos, ser uma igreja confessional é posicionar-se do lado da verdade com a sã doutrina. E ao nos posicionarmos ao lado da verdade com a sã doutrina, nós automaticamente nos posicionamos contra a mentira. E declaramos o que é mentira. Ou seja, quando nós nos colocamos do lado da verdade, que procede das Escrituras, onde procede a sã doutrina, automaticamente isso significa que nós vamos nos posicionar contrários ao erro. Erro este, seja ele moral, seja esse social, mas principalmente doutrinário. Nós vamos e devemos, como igreja confessante ou igreja confessional, denunciar o erro, denunciar o pecado e o desvio doutrinário. Porque, meus irmãos, isto sim é ser protestante. Ser protestante é isso. Isto sim é ser protestante. E mais do que isso, isto sim é ser a igreja de Deus. Nós não estamos neste mundo para ser um enfeite. Nós não estamos neste mundo querendo que os homens olhem para nós e nos achem bonitinhos, nos achem agradáveis e palatáveis. Aliás, que Deus nos livre disso. Nosso desejo deve ser o de agradar ao Senhor Deus, ainda que todos os homens nos detestem. Mas se Deus está sendo agradado de nosso posicionamento, é isso que nos interessa. E é interessante que nós encontramos exatamente isso aqui nessa porção da palavra que nós acabamos de ler, que diz respeito exatamente ao fato de que esses versos, que constituem o ponto principal do tratado do apóstolo Paulo em toda a sua carta, não somente em 1 Timóteo, mas 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo e Tito, nós encontramos Paulo preocupado com o desvio doutrinário que acontecia naquela igreja. Nós percebemos de modo muito claro a preocupação do apóstolo pelo fato de que naquela igreja para a qual ele está escrevendo por meio de Timóteo, estava havendo muitos desvios doutrinários ali. Desse modo, Paulo ele então escreve esta carta para rogar a Timóteo que tratasse desse problema com toda a seriedade, com toda a urgência, pelo fato de a igreja não sofrer maiores contaminações. Isso nos ensina muito, meus irmãos, acerca do fato de que a igreja de Deus, em todos os tempos, não somente no passado, mas no presente também, nós não podemos jamais nos conformar e aceitar desvios doutrinários. Nós não podemos jamais, ainda que seja em nome de uma simpatia, ainda que seja em nome de sermos simpáticos com os homens, nós não podemos jamais tolerar ensinos que contradizem ao ensino da palavra de Deus, mas nós devemos nos posicionar contrários àquilo que é
que é mentira, contrários àquilo que não diz respeito à sã doutrina. E é sobre isso que esse texto que acabamos de ler nos fala, e eu quero falar com os irmãos justamente sobre isso, sobre a importância da sã doutrina para a igreja de Deus. A importância da sã doutrina para a igreja do Senhor. Eu tenho dito aos irmãos que esta nova série, ela tem um nome geral no intuito de mostrar o que deve ser a igreja de Deus. E a igreja de Deus deve ser a igreja que se posiciona contrária às falsas doutrinas. E eu quero falar com os irmãos 3 verdades sobre o que esse texto aí nos ensina a respeito disso. A primeira verdade que esse texto nos ensina e nos mostra é o perigo que existe nas falsas doutrinas. Uma falsa doutrina, meus irmãos, não pode ser levada como sendo simplesmente um posicionamento equivocado. E nós precisamos e devemos dar nomes exatamente claros, como a Escritura nos ensina. Nós não podemos correr o equívoco, como tantas vezes a gente tem a mania de diminuir o peso do pecado. Nós chamamos o pecado de falha. Não, pecado não é falha, pecado é pecado. É imundo. É imoral, é fétido, e ele precisa ser tratado com o peso do que ele de fato é. Não são falhas. Assim também a sã doutrina, ou desvio da sã doutrina, uma falsa doutrina, também deve ser tratado com toda a gravidade, com toda a seriedade. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu esta carta a Timóteo, para tratar sobre isso. O apóstolo Paulo, ele está certamente, conforme diz aí o verso 3 aí da nossa passagem, ele está certamente na Macedônia, quando de lá ele envia esta carta ao seu jovem pastor Timóteo, que está na igreja de Éfeso, e que foi colocado por Paulo ali para tratar acerca desses desvios doutrinários que lá estavam acontecendo. E aqui, logo no início, o apóstolo Paulo apresenta o propósito pelo qual ele escreveu esta carta. Ele diz aí no verso número 3, aí, olha aí comigo, verso de número 3 até o verso número 7. Eu quero que você acompanhe a leitura, quando ele diz assim: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, ou seja, provavelmente ele já está na Macedônia, e de lá enviou essa carta. Te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Paulo denuncia aqui, de modo muito claro, as falsas doutrinas e os falsos mestres que havia naquela igreja. Aqui nós encontramos a preocupação do apóstolo Paulo. E ele está tão preocupado com este assunto, irmãos, que ele não trata nesta carta somente aqui no capítulo 1. Ele vai tratar no capítulo 1, depois ele aborda novamente a mesma problemática no capítulo 4 e no capítulo 6 da carta de Timóteo. Foi para isso que ele escreveu esta carta a Timóteo, para tratar dessa problemática. E é interessante que Paulo aqui ele mostra o perigo das falsas doutrinas. Por que tais doutrinas e tais ensinos que estavam sendo pregados e ensinados na igreja de Éfeso constituíam um grande perigo para a vida daquela igreja? Em primeiro lugar, ele diz aí no verso 4, porque tais doutrinas se caracterizavam como fábulas. Eram fábulas, eram ensinos mentirosos. E como toda fábula pode parecer interessante, pode parecer ilustrativa, pode parecer algo lúdico, pode parecer algo inocente, Paulo não enxerga assim. Ele chama de fábulas com o intuito de dizer assim, é tão grave porque isso constitui de ensinos mentirosos, como é toda fábula, embora possa trazer alguma ilustração. E mais do que isso, no verso 6 aí do nosso texto, ele vai dizer que tais fábulas podem desviar da verdade do evangelho, porque são frutos de palavras frívolas. É isso que quer dizer aí, loquacidade frívola, são palavras inúteis, que não servem para nada. É isso que caracteriza o ensino aí. É muito interessante, meus irmãos, que alguns anos atrás, de Paulo mandar esta carta a Timóteo,
Paulo já demonstrava uma preocupação com aquela igreja de Éfeso. E tanto demonstrava que nós encontramos Paulo chamando a liderança da igreja de Éfeso e lembrando exatamente acerca disso. Não sei se você está lembrado desse texto, mas eu quero que nós leiamos lá em Atos capítulo 20. Vamos abrir lá em Atos capítulo 20. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo de número 20. Anos atrás, Paulo já demonstrava preocupação com esta igreja de Éfeso, da qual Timóteo agora era o pastor da igreja. Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Nós vamos encontrar aí uma passagem muito interessante, que aconteceu anos antes de Paulo enviar esta carta a Timóteo. Atos capítulo 20, a partir do verso 17. Nós não vamos ler todo o texto, porque o texto é muito grande. Mas Atos 20, verso 17 ao 21, por exemplo, e depois nós vamos ler do verso 28 ao 31. Atos 20, 17 diz assim, que quando Paulo estava em Mileto, de Mileto, é o apóstolo Paulo isso, de Mileto, Paulo mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pela cilada dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que Paulo sintetiza no verso 21 todo o evangelho de Deus, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A partir do verso 28 até o 31, no ponto A aí, ele demonstra preocupação com aquela igreja. Isso é anos antes dele enviar a carta a Timóteo. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós, penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Anos antes de enviar essa carta para Timóteo, Paulo já havia como que previsto aqui, fez praticamente uma profecia. Saibam que depois da minha partida surgirão no meio de vocês lobos vorazes, e vão procurar destruir o rebanho de Deus. E vocês, como presbíteros, como pastores desta igreja, precisam olhar para esses lobos, precisam tomar cuidado, atentem para o rebanho de Deus. É impressionante, irmãos, o quanto em toda a história do povo de Deus, a igreja de Deus foi solapada por falsas doutrinas. Eu já disse aos irmãos diversas vezes que as perseguições, o ódio que o mundo tem contra nós, o tanto que o Império Romano e outros impérios que se levantaram para destruir a igreja de Deus, nunca conseguiram destruir, porque isso não é tão voraz, isto não é tão nocivo à igreja de Deus quanto a falsa doutrina. Uma falsa doutrina mata a igreja, uma falsa doutrina destrói a igreja, é mais pernicioso, é mais perigoso. Perseguição nunca destruiu a igreja. Prisão de líderes cristãos nunca destruiu a igreja, nunca. A morte de nossos irmãos nunca destruiu a igreja. Mas falsas doutrinas, sim, já destruíram igrejas. E tem destruído por onde chega. Por isso que Paulo está tão preocupado com isso. E isso não é novo, irmãos. Quando nós olhamos para o contexto do Antigo Testamento, nós vamos encontrar quantos falsos profetas surgiram no meio da igreja de Deus no Antigo Testamento, no meio do povo de Deus. Os profetas Ezequiel e Jeremias escrevem abundantemente nos seus escritos contra os falsos profetas que diziam ter visto algo da parte de Deus, que diziam trazer a palavra de Deus. Jeremias, no capítulo 23 do seu livro, ele vai chegar ao ponto de dizer que tais falsos profetas faziam com que o povo se desviasse do Senhor e voltasse os seus olhos aos ídolos. Porque na essência é isso que uma falsa doutrina nos traz. Nos desvia o olhar do Deus verdadeiro e nos faz olhar e confiar em ídolos, em fábulas, como Paulo diz aqui em Timóteo.
em fábulas, em mentiras. O grande perigo, meus irmãos, das falsas doutrinas e desses falsos mestres é que os mesmos são desviados do caminho do Senhor e querem desviar a muitos. E olha aí comigo, volta lá no verso 19, volta lá para Timóteo, nós estamos em Timóteo. E no verso 19, Paulo ele meio que resume dizendo o que acontece quando alguém se deixa levar por um falso ensino e por uma falsa doutrina. Ele é claro ao dizer aí no verso 19, acontece um naufrágio na fé. Porque muitos desses que prestaram atenção a essas falsas doutrinas, esse falso ensino, vieram a naufragar na fé. É por isso que Paulo está tão preocupado aqui. E é interessante que no verso 20, olha aí no verso 20, ele chega a nomear 2 destes falsos mestres que espalhavam mentiras na igreja de Deus, que são mencionados pelo nome. Como ele diz aí, verso 20, dentre estes se encontram Himeneu e Alexandre, os quais os entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Essa expressão de entregar a Satanás, entenda, é exclusão da igreja. É isso que Paulo está dizendo aí. Tamanho era o pecado que eles haviam cometido. Meus irmãos, um falso ensino, ele é profundamente escravizador. Conduz as pessoas não somente ao erro, mas escraviza as pessoas ao erro. Faz com que nós acreditemos em ídolos e não no Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Colossenses, por exemplo, eu vou ler aqui na minha Bíblia, mas os irmãos não precisam ir lá. Colossenses no capítulo 2, no verso 8, por exemplo, ele escreve para tratar também com outra igreja que passava por um problema sério de falso ensino, que tecnicamente nós conhecemos como sendo a heresia colossense. E ele diz no verso 8 do capítulo 2, cuidado que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. E aí no verso 20 do mesmo capítulo 2, ele vai dizer assim aos Colossenses, se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivestes no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo outro, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Porque todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm uma aparência de sabedoria, como um culto de si mesmo, contudo, não servem para absolutamente nada, como ele vai dizer, é como um culto de si mesmo, de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. A falsa doutrina, meus irmãos, nos escraviza, faz com que os homens acreditem em ídolos. E aí eu me volto novamente àquilo que eu falei no início. Por que é tão importante para a vida da igreja uma confissão de fé? Por que é tão importante para a vida de uma igreja uma boa teologia? Sim, nós precisamos de teologia. Por que é tão importante para a vida da igreja o estudo sério da sã doutrina? Por quê, meus irmãos? Porque o desvio da verdade traz prejuízos de proporções eternas. Era isso que estava preocupando o apóstolo Paulo com aquela igreja. O desvio da verdade traz prejuízos de proporções eternas, pois se nós nos desviarmos da verdade, nós seremos conduzidos a adorar deuses que não existem. Confiaremos em fábulas. E, consequentemente, irmãos, nos voltaremos para ídolos. Haverá um naufrágio da nossa fé. E não haverá salvação para aqueles que se agarrarem em falsos ídolos que foram ensinados. Se há um desvio da verdade do Evangelho, consequentemente, não haverá salvação para aqueles que não conhecem a verdade. Era isso que estava preocupando o coração do apóstolo Paulo. O que está em jogo aqui, para Paulo, o que está em jogo aqui, em risco, e é por isso que ele faz esse alerta, é a salvação eterna, que somente é encontrada no Evangelho de Cristo. Meus irmãos, isso é tão sério para nós hoje também, porque nós vivemos o mesmo contexto. Nós vivemos onde tantas placas denominacionais falam em nome de Deus. Cada um traz o seu ensino, mas precisamos ser honestos e
baseados naquilo que procede das Escrituras, temos a ousadia de denunciar e dizer: isto aí é um erro. E que se você acreditar nesse falso Deus, você vai para o inferno. Você vai ter prejuízos eternos. Isso é tão sério, meus irmãos, porque isso continua no nosso tempo. Não aconteceu somente lá atrás, não aconteceu somente nos dias de Ezequiel e de Jeremias, não aconteceu somente nos dias do apóstolo Paulo. Bom seria se assim o fosse. Não, irmãos, em nosso tempo isso também acontece. Eu achei muito interessante o comentário de um comentarista bíblico que eu gostaria de citar, foi o William Barclay, em que ele diz o seguinte, algo muito interessante, já nos prepara para o segundo ponto dessa mensagem, quando ele diz o seguinte: quando pensamos nas características daqueles que estavam criando problemas na igreja de Éfeso, nos damos conta de que os seus descendentes ainda estão conosco. Quando nós olhamos para a característica daqueles homens que estavam trazendo perversão à igreja de Éfeso por meio de um ensino falso, nós nos damos conta de que os seus descendentes ainda estão conosco. Portanto, a vigilância não para, a vigilância não termina. E aí vem o segundo ponto, a segunda verdade que eu quero meditar com os irmãos com base nesse texto aí de 1 Timóteo capítulo 1, que é a origem das falsas doutrinas que Paulo nos mostra aí. O apóstolo Paulo, ele continua a denunciar não somente o falso ensino que havia na igreja de Éfeso, mas o que caracterizava ou quem eram estes que estavam trazendo o falso ensino. Como é que eles são conhecidos aí? Olha comigo o verso 7 aí. O verso 7, ele denuncia a característica daqueles que estavam trazendo o falso ensino. Eles se colocavam como sendo mestres da lei. Diz aí, verso 7, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações, ele vai dizer aí. Tudo indica, meus irmãos, que era um grupo de judeus que estavam ali na igreja trazendo o ensino. E aqui que está o perigo, porque eles traziam supostamente baseado nas escrituras do Antigo Testamento. O Novo Testamento não existia nesse tempo. Imaginemos esses que eram judeus dizendo assim: olha, mas a Torá de Moisés diz tal coisa, lá no livro de Deuteronômio, Devarim, como os judeus chamam, está escrito tal coisa, lá no livro tal, profeta tal. Eles traziam as escrituras do Antigo Testamento e se colocavam como mestres da lei. Mas Paulo conhecia o caráter daqueles homens e conhecia o ensino daqueles homens, que era distorcido, não segundo aquilo que a escritura dizia. Por isso ele vai dizer aí no verso 6 que tais homens eram desviados da verdade. Ele diz de maneira bem clara isso daí. No verso 5 e 19, mas principalmente no verso 5, Paulo vai deixar subentendido no verso 5 que tais homens, eles tinham corações impuros e de má consciência e eram hipócritas. É isso que diz o verso 5 aí: ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de um coração puro, ou seja, que tais homens não tinham, de uma consciência boa, que tais homens não tinham, e de uma fé sem hipocrisia, que tais homens tinham, uma fé hipócrita. Eles não tinham essa fé sem hipocrisia. Mas acima de tudo, meus irmãos, esses homens, eles tinham uma mente cauterizada, como diz Paulo em 1 Timóteo 4,2. Eles distorciam as escrituras do Antigo Testamento. Paulo conhecia o ensino deles. Não eram homens que pregavam fielmente a palavra de Deus. E aqui que está o maior perigo, porque eles se utilizavam da lei do Senhor. Eles se utilizavam da palavra de Deus. O verso 7 até o 11, Paulo deixa claro isso daí. Ele diz, quero ler novamente o verso 7 até o 11, ele diz, olha, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, Paulo vai dizer no verso 8, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. O que dá a entender de um modo muito claro pelo verso 8, que tais homens utilizavam a lei do Senhor de forma errada, de forma distorcida, de forma ilegítima. O problema não é a lei do Senhor.
problema não é a lei do Senhor. Paulo é claro ao dizer aí acerca da lei. A lei do Senhor é boa. Assim como ele vai dizer em Romanos capítulo 7, verso 12, que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Qual é o propósito da lei para o povo de Deus em todos os tempos e que também serve para nós ainda hoje? A lei ainda está vigorando para nós hoje? É claro que está, meus irmãos. É claro que nós devemos fazer o correto uso da lei. O propósito da lei para a vida do povo de Deus sempre foi uma só. Romanos capítulo 7, verso 7, Paulo vai dizer que a lei denuncia o nosso pecado e o quanto nós necessitamos de arrependimento. Eu preciso da lei para denunciar o meu pecado. A lei denuncia o meu pecado. E como vai dizer a Escritura em Romanos capítulo 10, verso 4, uma vez que eu tenho a consciência do meu pecado, uma vez que eu sou denunciado no meu pecado pela lei do Senhor, que é perfeita, que é justa, que é reta, que é o contrário daquilo que eu sou conduzido, conforme Paulo diz em Romanos capítulo 10, verso 4, eu sou conduzido aos pés de Cristo, suplicando a Ele o arrependimento, onde eu encontro a justificação dos meus pecados. É isso que quer dizer Romanos 10, 4, porque o fim da lei é Cristo. A palavra no grego lá é telos, propósito. O propósito da lei é Cristo, ela nos conduz a Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. A lei diz, você é um pecador. A lei me diz, de fato você é sujo, você tem uma mente podre, você tem um coração imundo, você precisa se arrepender. E no meu desespero, o que será de mim? A lei mesmo vai dizer, corra aos pés de Cristo. Ele pode justificar você dos seus pecados. Corra aos pés de Cristo. Deus não nos deixa em desespero, Ele nos mostra o Evangelho. Corra aos pés de Cristo e você vai alcançar o perdão dos seus pecados. Esse é o propósito da lei. Porém, aqueles homens não faziam esse correto uso da lei. Não faziam o correto uso da lei, mas certamente apresentavam a lei de uma forma distorcida, como faziam os fariseus nos tempos de Jesus. Era esse o grande embate que havia entre Cristo e os fariseus e os mestres da lei daquele tempo. Nós encontramos o tempo inteiro em todas as páginas dos evangelhos. Eu destaquei no meio do culto apenas um texto, que está lá em Marcos capítulo 7, que nós lemos, em que o Senhor Jesus ele denuncia a hipocrisia, a mentira, o engodo e o desvio de fariseus, publicanos e escribas, os mestres da lei daquele tempo. Todas as páginas do Novo Testamento nós encontramos Cristo fazendo o quê? Denunciando o pecado deles, chamando os tais de hipócritas. Jesus os chamou de filhos do diabo. Jesus os chamou de tantas coisas, denunciando o pecado daqueles homens, porque esse mesmo tipo de gente que estava causando dano à igreja de Éfeso, estava ali causando dano ao povo nos dias do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus ele não foi simpático com eles. Se levantou contra eles e denunciou o erro deles. Jesus diz lá em Marcos capítulo 7, no verso 9, por exemplo, que ele jeitosamente rejeitava o preceito de Deus para que as suas próprias tradições e desejos prevalecessem em detrimento da palavra de Deus. É isso que o falso ensino faz. E é muito parecido com verdade, porque eles usam as Escrituras. Bem disse o reformador João Calvino, meus irmãos, que o mau uso das Escrituras obscurece o Evangelho de Cristo. O mau uso das Escrituras obscurece o Evangelho de Cristo. Observe aí no verso 7, aí, novamente, que os tais mentirosos, os tais que distorciam a palavra de Deus, eles falavam com um tom de autoridade professoral, né? Quero ler de novo o verso 7. Pretendendo passar por mestres da lei, olha aí o que ele diz aí, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Eles se colocavam como pessoas, olha, você tem que entender que eu sou o doutor da lei, eu sou o mestre da lei, você não entende nada e eu é que sei das coisas. E distorciam as Escrituras. É parecido com o nosso tempo, em que tantas pessoas falam tantas bobagens
artistas na TV, influencers de YouTube, se colocam sempre com aquele ar professoral, né? Nas redes sociais, a gente encontra isso o tempo inteiro. Já viu aquele tipo de gente que diz coisa do tipo assim: olha, você sabia que a igreja não te falou toda a verdade, porque tem um manuscrito X aí que afirma lá que Jesus na verdade ele não morreu e ele nem ressuscitou. Já viu gente que faz esse tipo de besteira? E vai dizer assim: a igreja te enganou todos esses anos. Pior ainda, recentemente eu vi um outro desse tipo assim, que dizia assim: olha, distorceram o sentido do texto grego ou do hebraico aqui. O indivíduo não sabe nem falar português direito, mas sabe tudo de hebraico e grego. Aí se apresenta: não, porque na verdade distorceram. 10 mil teólogos entendem o texto grego daquela maneira. Somente ele é que está certo, porque ele não tem teologia, ele não tem nada, mas ele sabe que lá no grego está errado. E vão para a internet. E tem muita visualização. E os incautos que não conhecem a verdade do Evangelho se deixam levar por essas bobagens. E acabam abraçando ídolos, falsos deuses, que não tem nada a ver com as Escrituras. Meus irmãos, a origem das falsas doutrinas, ela procede de corações perversos e pervertidos, de mentes cauterizadas pelo pecado. São corações e mentes enganadas e enganadoras. Talvez sejam pessoas que até acreditem na sua própria fábula, que acreditem na sua própria mentira, mas são enganadores também. A bem da verdade, um falso ensino quase sempre nunca vem com uma intenção genuína de destruir. Eu não acredito que boa parte desses mestres aqui estava dizendo assim: nós vamos acabar com a igreja de Éfeso, vamos espalhar uma mentira aqui. Não era essa a intenção deles. Talvez eram pessoas até sinceras, acreditavam na mentira que eles mesmos haviam inventado, acreditavam na distorção que eles mesmos estavam propagando ali, eram sinceras na sua mentira, acreditavam nisso tudo. E aí é que o perigo é muito maior, torna-se a coisa muito mais perigosa. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos ter o conhecimento da sã doutrina. O que Deus deseja para uma igreja local é que esta conheça a doutrina que proceda da palavra de Deus, da simplicidade do Evangelho, para que nós aprendamos a identificar o engodo, para que nós aprendamos a identificar a mentira, para que nós aprendamos a olhar a identificar um falso ensino e dizer: ali está um falso mestre, nós não vamos lhe ouvir. Por isso nós precisamos de doutrina. Nós não podemos jamais ser infantis, como alguns de nossos irmãos até costumam dizer: a gente não precisa de doutrina, doutrina é coisa de homens. É claro, você queria o quê? Que uma formiga fizesse doutrina? É coisa de homens mesmo. A gente elabora a teologia, a gente se debruça sobre o texto. E a gente precisa elaborar isso. E a gente precisa ter uma confessionalidade firme. Nós precisamos conhecer, irmãos, aquilo que nós cremos. Hoje pela manhã na escola bíblica dominical, quem esteve presente sabe que nós falamos um pouco sobre isso. Nós precisamos saber no que nós cremos a respeito de tais e tais assuntos. E quando nós descobrimos um erro, nós devemos fazer como a Escritura nos orienta aqui. Nós devemos denunciar o erro, repreender o erro publicamente, porque a mentira, meus irmãos, ela não pode ser tolerada, porque se a mentira for tolerada numa igreja, ela se espalha como um câncer. E como um câncer que gera metástase, leva o corpo à morte. Isso mata uma igreja. Isso mata uma igreja. Por isso que Paulo ele trata esse assunto com tanta seriedade. E aqui nós temos uma terceira e última verdade que Paulo orienta a Timóteo aí, seguindo o nosso texto aí. Terceiro e último lugar, diante de toda essa situação, Paulo então convoca a Timóteo para que ele venha combater as falsas doutrinas. Paulo então ele exorta a Timóteo a que ele faça o seu trabalho de pastor da igreja de Éfeso. Timóteo não poderia ser alguém como pastor daquela igreja e ficar simplesmente apático e ficar sabendo, tomar conhecimento apenas. Não era apenas para tomar conhecimento,
mas era para que ele agisse contra os falsos mestres e os falsos ensinos. Verso 3 e 4, ele diz aí algo muito interessante no verso 3 e 4. Ele diz assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei, está falando para Timóteo, te roguei permanecesses ainda em Éfeso. Para quê? Para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Eu acho muito interessante que no texto grego, a palavra que Paulo usa aí para admoestar, quando ele diz no verso 3 aí, para admoestares a certas pessoas, é um termo técnico militar que significa como quem diz assim, dê ordens incisivas. Essa é a ideia no texto grego, dê ordens incisivas, ou seja, uma exortação ao trabalho de pastor que Timóteo deveria tomar em referência àquela igreja, ao exercer o combate dos falsos mestres. Como mais tarde, meus irmãos, ele vai falar também para Tito, a mesma coisa. Ele escreve para Tito, que era pastor na igreja de Creta. Ele vai dizer em Tito, no capítulo 1, verso 11, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras e ensinando o que não devem. É preciso fazê-los calar. Esse é o trabalho de um pastor também. Pastor não é para ser sempre simpático com todo mundo. Eu acho interessante que João Calvino, alguns aqui já devem ter ouvido essa frase clássica de João Calvino. Ele diz que o verdadeiro pastor, as palavras dele, ele diz o seguinte: o verdadeiro pastor, ele tem duas vozes. Uma é para chamar as ovelhas e a outra é para espantar os lobos devoradores. Timóteo é exortado por Paulo aqui: você agora é o momento de você enxotar os lobos, colocá-los para fora, não tolere a eles. Ordena que se calem. Ordena pela palavra de Deus e pela autoridade que você tem, como pastor dessa igreja, Timóteo. Ordena que se calem e que não ensinem outra doutrina, um falso ensino que não esteja de acordo com as Escrituras e com o Evangelho. Isso é tão sério, meus irmãos, que não foi isso que Cristo fez o tempo inteiro no seu ministério. Eu repito aqui, foi isso que Cristo fez o tempo inteiro. Ele usou palavras duras. Só em Mateus capítulo 23, a partir do verso 13, nós encontramos uma série de ai de vós, escribas e fariseus. Há uma lista enorme que Jesus faz assim. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Essas são as palavras elogiosas de Cristo a eles. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês nem vão para o céu e ainda impedem os demais de irem também. Ele diz palavras duras ali. Quem está falando é o pastor da igreja ali. Cristo, o pastor da igreja, está afugentando os lobos ali. Ai de vós, denunciando o pecado. E o propósito disso tudo, por que o pastor deve denunciar? Por que o pastor deve denunciar o erro? E não só o pastor, mas qualquer irmão que de fato conheça a sã doutrina, qualquer irmão que de fato ame a igreja do Senhor. Está aí no verso 5. Por que se deve fazer isso? Ora, o intuito da presente admoestação visa o quê? O amor. Parece estranho, né? Contraditório. Dizer palavras duras tem a ver com amor? Sim, irmãos. Paulo está se referindo ao amor que Timóteo deveria ter pela igreja de Deus. Está se referindo ao amor que Timóteo deve ter pelas coisas de Deus. O amor pela igreja de Deus, pelas coisas de Deus, pelo seu rebanho, pela sua igreja, pela igreja que Cristo comprou com seu sangue. Se você, Timóteo, ama Deus, se você, Timóteo, ama a igreja de Deus, se você, Timóteo, ama os irmãos da igreja de Éfeso, coloque os lobos para fora, enxote-os. Não permita que eles se procriem ali. É esse o trabalho que Timóteo está sendo chamado por Paulo aqui. Não tolere o falso ensino. Meus irmãos, nós vivemos num período terrível, onde muito se fala de tolerância, né? É esse o nosso tempo que nós vivemos? O problema dessa tolerância familiar
é que ela não conhece filtros. Tolera-se tudo, todos, de qualquer jeito. E é por isso que tantos se perdem, porque são enganados pelo diabo. E é assim que igrejas se desviam, porque não há mais critérios bíblicos, não há mais filtro, tolera-se tudo em nome de um suposto amor fraternal, se tolera o erro que conduz tantas pessoas ao inferno e à perdição. Se nós tolerarmos a falsa doutrina, se nós tolerarmos a mentira, se nós tolerarmos o engodo, milhares de pessoas se perderão no inferno, porque nunca ouviram a verdade e não conheceram a verdade. Esse é o prejuízo que há quando nós toleramos a mentira. Martinho Lutero, servo de Deus, disse que ele preferia estar separado pela verdade do que unido pela mentira. É preferível estar separado pela verdade do que unido pela mentira, porque a mentira deve ser sempre, meus irmãos, intolerável, porque ela sempre traz prejuízo. Por isso nós, como igreja de Deus, o que deve ser a igreja de Deus, deve ser uma igreja que preze pela sã doutrina. Deve ser uma igreja que conhece a sã doutrina que procede das Escrituras, para que não somente os pastores, entenda, pastor docente, presbítero regente, identifiquem o erro. É o nosso dever principal. Mas eu acho muito bom quando as próprias ovelhas dizem: pastor, tem alguma coisa errada aí. Isso não condiz com a sã doutrina. Vai ser melhor ainda se as ovelhas souberem identificar o lobo. É muito melhor quando isso acontece. E eu quero caminhar aqui para uma conclusão da nossa mensagem e dizer o seguinte: ao contrário do que se pensa, Deus se importa com doutrina, onde a sã doutrina deve ser ensinada ao seu povo, sã doutrina que procede e está alicerçada nas Escrituras. Por outro lado, nós devemos combater o falso ensino das mentiras que muitas das vezes solapam a igreja de Deus, e tais mentiras devem ser denunciadas publicamente, porque isso faz parte da nossa da nossa identidade. Nós somos protestantes. Protestante é aquele que protesta contra o erro. Desde o início é assim. Isto significa ser uma igreja confessional. Paulo vai dizer a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, que a igreja ela deve ser a coluna e baluarte da verdade. A igreja ela é a coluna e baluarte da verdade. Portanto, ela não tolera, por natureza, a mentira. Não tolera. Denunciar a falsa doutrina e pregar e anunciar a sã doutrina é um ato de amor, primeiro para com Deus, a quem nós devemos amar acima de tudo e de todos. Depois para com a igreja do Senhor, para que a mesma não se perca na mentira do diabo. E também para com os homens. Se nós amamos aos homens, e devemos amar a todos os homens, nós devemos livrá-los do erro, da mentira, do engano. Dizer aos homens a verdade de que todos precisam se arrepender dos seus pecados, precisam abandonar os seus pecados, porque isso também significa amar aos homens, para que eles eternamente não se percam. Como diz a palavra de Deus em Provérbios 24, verso 11, livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Tantas pessoas estão sendo levados para serem mortos, caminhando rumo ao inferno. E como eu já disse tantas vezes, anestesiados, sem sentir nada, sem sentir o peso do pecado, sem sentir que eles precisam de arrependimento. Está tudo bem. Deus não se importa com a vida adúltera que eu levo, Deus não se importa com a vida promíscua que eu levo, Deus não se importa, Ele me ama. Saiba que isso é mentira. Deus não tolera o pecado, Ele nunca tolerou o pecado. Não caia naquela falácia mentirosa: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, né? Deus não vai lançar o pecado no inferno, vai lançar o pecador no inferno. Não esqueça disso.
E dizer tais verdades é um ato de amor, porque eu quero que você se arrependa. Eu quero que você se renda a Cristo e conheça a verdade. E abandone a mentira que você tem levado. Porque se você continuar na mentira do pecado, você vai para o inferno. Palavras não são agradáveis, né? Mas é a verdade. É a verdade. Precisa ser dita por amor. Por amor. Aquele que ama diz a verdade. Mas a tolerância excessiva, com certeza, quem está por trás é aquele que é o pai da mentira. Sejamos uma igreja, irmãos, que preze pela verdade. Sejamos uma igreja que conhece a sã doutrina. Sejamos uma igreja que ame a sã doutrina. Conheçamos a doutrina. E eu espero, sinceramente, e eu já tenho me alegrado bastante com a Betel, como pastor dessa igreja, de saber que não é só o pastor ou os pastores que estão atentos, mas as ovelhas estão atentas. Sejamos assim, meus irmãos, tomara toda a igreja de Deus conheça a sã doutrina, para que quando ouvirem vozes dissonantes possam dizer isso aí, não condiz com a palavra não, saibam discernir o erro e não prestar ouvidos à voz dos lobos, mas do Supremo Pastor, que é Cristo falando em sua palavra. Vamos orar, irmãos?